Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, em comunhão com os santos e santas em Cristo Jesus. Os nossos corações estão abertos para receber a tua palavra. Envia a tua palavra, abençoa, cura pela tua palavra. Oh, aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim como estamos, irmãos, vamos receber o pastor Max, que estará ministrando uma palavra de Deus para os nossos corações. Pode ter grandes expectativas, porque Deus fala. Digno de honra, digno de glória e de louvor é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, Pai seja convosco. Amém? Vamos aproveitar que estamos de pé. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo bem conhecido. Creio que dentro deste livro é um dos capítulos mais utilizados para formulação de mensagens. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Diz assim o texto: Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Paulo, que aqui está representado pelo pastor Agostinho, pastor Flausilino, os demais pastores, a nossa retaguarda, à esquerda, à direita. Que Deus abençoe os nobres servos de Deus. Eu quero deixar uma reflexão que acredito ser não só sob a orientação do Espírito, como necessária para o nosso tempo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas deixaram de ser guiadas por aquilo ou por aquele que realmente pode guiá-los, para serem guiadas pelas suas intuições ou pela influência de alguém que acreditam poder lhes dar uma direção necessária para a sua vida. Mas eu acredito que cada um dos senhores e senhoras concorda comigo que ninguém, absolutamente ninguém, melhor para guiar o ser humano senão o Deus Todo-Poderoso. E para que esse ser humano seja guiado por Deus, de todas as coisas que ele precisa aprender, a delas principal é aprender a ouvir a voz de Deus. Quando eu falo em aprender a ouvir a voz de Deus, a ideia do Espírito de Deus para nós aqui esta noite é corrigir alguns erros com relação a esse entendimento de se ouvir a voz de Deus. Mas antes de entrar na correção destes erros, permita lembrá-los que para algumas pessoas, inclusive para alguém que esteja nos assistindo por meio da internet, essa ideia de se ouvir a voz de Deus parece ser apenas a demonstração de um fanatismo religioso. Alguém diz por aí que quando um crente, um cristão, abre a boca para dizer eu ouvi Deus falar, ele está tendo um devaneio, é apenas uma paranoia. Essa ideia não existe. Deus não fala porque o homem é mortal, é pecador. Como é que Deus, o soberano, o Senhor, o Todo-Poderoso, vai falar com um mortal, vai se referir a um pecador?
E a primeira coisa que a gente precisa provar e comprovar por meio das Escrituras, e isso aqui já cabe nós louvarmos e agradecermos a Deus, é que é possível ouvir a voz de Deus. Só porque você glorificou, eu vou repetir essa boa notícia. Ainda hoje é possível ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos provar com a Bíblia? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Só esse texto do capítulo 1 de Hebreus já nos dá aí uma mensagem de muito tempo, porque há algumas verdades sobre o falar de Deus. A primeira verdade é que o escritor Hebeu diz que Deus falou outrora. Diga comigo, ele falou no passado. Ou seja, não é de hoje essa ideia, pastor Flauzelino, que Deus vem falando. Ele vem falando desde os primórdios e vai continuar falando, quer o homem queira ou não. Ele fala desde o passado, havendo Deus falado antigamente. Aí o texto também diz que ele falou de muitas maneiras. Isso aqui me alegra, porque tem gente querendo impor regra na maneira como Deus fala. Alguns acreditam que tem que descer o profeta daqui, sapatear, colocar a mão na cabeça. Pare com isso. Ele fala como quer, quando quer, da maneira que quer. E a boa notícia é que ele já falou contigo essa noite. Ele está falando e ele tem muitas maneiras de falar conosco. São muitas formas, você não pode determinar uma forma específica. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é estar sensível à voz deste Deus Todo-Poderoso. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, e o texto também diz que ele falou muitas vezes. Mas ele falou aos pais pelos profetas. O escritor aos Hebreus está exaltando, está louvando o ministério profético. Profetas que falavam sob a orientação de Deus e do Espírito de Deus. E aqui é um clamor na nossa alma. Chega de tanta gente falando de si mesmo. Chega de tanta gente estudando tanto, mas não para esclarecer, e sim para complicar. Está na hora de se levantar uma geração de pregadores que tenha ousadia de dizer: porque recebi do Senhor, recebi do Senhor, recebi do Senhor o que também vos entreguei. Tem gente recebendo do Google, irmãos. Tem gente, nada contra os livros, mas tem gente que quer estudar, em vez de começar com a Bíblia, vai primeiro para os livros. Quer estudar? Comece com a maior biblioteca à sua disposição, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aí você vai receber de Deus para entregar de Deus às pessoas. Aí a Bíblia vai dizer em Hebreus 1 e 2, a nós nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. E essa é a voz que nós precisamos ouvir, irmãos. Lembra lá do Monte da Transfiguração? A Bíblia diz que Jesus pega 3 dos seus discípulos, sobe a um monte em particular para um momento de intimidade. E enquanto eles estão lá, a Bíblia diz que o seu rosto se transfigura, brilha, e uma glória os envolve. E de repente, naquele momento, Pedro tem uma ideia aparentemente fantástica, que às vezes a gente tem alguns planos, algumas ideias que parecem ser fantásticos, mas nem sempre o fantástico é aprovado por Deus, viu, irmãos? E Pedro diz: Senhor, bom é estarmos aqui, até aí tudo bem. Mas, Senhor, eu tenho uma ideia, uma proposta. Façamos neste lugar 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Jesus nem respondeu nada, deixou o Pai responder. A Bíblia diz que quando Pedro termina de falar isso, uma nuvem os envolve subitamente do céu. Eles não suportam de pé, caem prostrados, e de dentro da nuvem uma voz que dizia: é Ele, é este o meu Filho amado, e só a Ele é quem vocês devem escutar. Quando
quando a nuvem vai embora, a Bíblia diz que os discípulos, erguendo os olhos, não veem mais ninguém, senão a Jesus. Sabe por que Deus não gostou da ideia? Porque com a aparição de Moisés e Elias, gerou aí uma inclinação de admiração em pé de igualdade com o Filho de Deus. E aí Deus disse, não, Moisés e Elias estão aparecendo aí também para adorar. Some Moisés, some Elias, fica só Jesus, e a única voz a se ouvir é a voz do Filho de Deus. E aqui eu abro um parêntese, cuidado, porque tem cristãos, tem igrejas, tem congregações construindo tenda, irmão. Hoje nós temos muitas tendas nas igrejas. Tem tenda para pregador, tem tenda para cantor, tem tenda para obreiros, e na igreja não precisa de tenda porque já tem um trono, e o trono é o trono de Cristo. Não precisa construir tenda para ninguém. Continue diante do trono adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e dele ouça a sua voz quantos querem ouvir a voz do Filho. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então está aqui, provado, comprovado, aprovado, reafirmado que Deus ainda fala. Mas aí vem uma outra pergunta. De que maneira Deus poderia falar com o homem? Biblicamente falando. Qual é a forma ou as formas que Deus se utiliza para falar conosco? E isso aqui é muito importante. Vamos para algumas que a gente separou aqui, dessas formas que Deus fala. Repita comigo, Deus fala com voz audível. Não sei se você crê, mas eu creio. Creio primeiro porque está escrito. A Bíblia diz em Deuteronômio 4:12, então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz de suas palavras ouvistes, porém imagem, figura, semelhança nenhuma foi vista por vós. Se referindo quando Deus brada no monte Sinai e a sua voz é ouvida por todos os hebreus, porque Deus fala com voz audível. Aleluia. A Bíblia diz em Lucas 3, 21 e 22, que Jesus se dirige ao Jordão para ser batizado por João. João olha para Jesus e diz, eu careço de ti, tu vens a mim. Jesus deixa por agora para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então João concorda, batiza o Filho de Deus. E Lucas vai dizer que tendo ele saído da água e passando ele a orar, diga comigo essa frase, passando ele a orar. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não quer orar, irmãos. Passando ele a orar, os céus se rasgaram. Os céus se abriram, oxalá que os céus se abram aqui essa noite. Eu vou falar mais uma vez para ver se alguém capta isso, que os céus se abram sobre mim e sobre você esta noite, porque abrindo-se os céus, o Espírito de Deus desce em forma corpórea de uma pomba, e foi ouvida uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A voz de Deus pode ser ouvida de maneira audível. Eu posso lançar uma palavra sobre a tua vida, que você ouça a voz de Deus como ela é, que a voz de Deus te alcance, que a voz de Deus penetre o teu ministério, a tua casa, a tua família. Eu estou crendo que a voz de Deus te alcançará, bendito seja o Senhor. No caminho de Damasco, a voz de Deus é ouvida. Não só Saulo, mas os homens que estavam com ele também ouvem a voz. Não veem nada, mas ouvem a voz do Todo-Poderoso, que os faz se renderem diante dele. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus para se render diante da sua presença? Aproveite que você está com a mão levantada. Então deixe Deus falar ao teu coração, falar ao teu andar. Falar ao teu espírito e à tua alma, e ele pode falar com voz audível. Segunda maneira como Deus fala, não é só como Deus, voz audível. Segundo as Escrituras, Deus também fala se utilizando de seus servos, ou seja, ele usa homens. Saiu um glória a Deus bem ali.
Ele usa homens, Ele usa mulheres, Ele usa os seus ministros, Ele usa jovens, crianças. Deus fala por meio dos seus servos. Amigo internauta, esta noite tens o privilégio de ouvir a voz de Deus. Amigo que entrou aqui essa noite, quando nós assumimos uma tribuna como essa, para pregar o evangelho, nós não estamos aqui para apresentar uma religião ou para falar de nós mesmos. Nós queremos que Deus fale, Deus fale, Deus fale, Deus fale, Deus fale, usando a boca do pregador e do ministro. A Bíblia diz, amados irmãos, em 2